dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Entre Fórmulas. Está chegando aqui mais um episódio sobre o Prix de Jacarta, que foi o babado, confusão, gritaria, muita loucura. E nesse episódio de hoje, estou aqui com a Vitória Coelho, jornalista, que tem o site Vai Que Eu Tô Te Vendo, que fala de automobilismo. Tem 700 mil categorias lá. Campeonato de rolemã? Tem lá, entendeu? Também é só entrar para conferir. Hoje ela está aqui para falar de Fórmula E, primeira vez dela aqui na Entre Fórmulas. Então seja muito bem-vinda, Vitória. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e muito obrigada pelo convite. Bom, tem bastante coisa para falar, porque rodada dupla é confusão. Teve um tempo que eu fazia organizado cada dia, eu desisti disso e a gente vai passando por pilotos pelo que eu achei, que eu anotei aqui de relevante. Vamos começar então falando do menino que renasceu das cinzas, Pascal Wehrlein, que a Porsche veio aqui nesse final de semana tendo um desempenho muito bom. Inclusive, se vocês voltarem em episódios anteriores, né, eu falei muito sobre o quanto eu achava que em Jacarta a Andretti poderia desempenhar bem. A Andretti tem o powertrain da Porsche, né? Mas o quanto eles poderiam desempenhar bem, tendo como base metade, 50% voz da minha cabeça, fonte não foi preciso, e os outros 50% me baseando no Prix de Jacarta no passado. Jack Dennis quase pegou o pódio, acho que ele ficou em quarto lugar no ano passado, se eu não me engano. Então é uma pista que é muito quente, os pilotos sofrem muito com ela, e é complicado de ultrapassar nela, né? E eu não esperava que fosse ser diferente no Gen 3, não foi muito, foi uma corrida um pouco mais truncada, mas já era esperado isso. Antes de prosseguir já no meu raciocínio, eu lembrei de uma coisa. Enfim, vocês que ouvem Entre Fórmulas, vocês estão acostumados que minha cabeça é louca. Mas, para você que tá perdido, não sabe o que aconteceu, no episódio anterior, teve entrevista com o Sérgio Sete Câmara, tá? Então, assim, se vocês voltarem no episódio anterior, ficou muito legal. A gente falou, tava eu e outros jornalistas, a gente falou sobre a carreira do Sérgio dentro da Fórmula E, então fizemos uma linha do tempo desde que ele chegou em 2020 até agora. E, além do áudio, tem um vídeo também no YouTube. Então entra lá no canal do Entre Fórmulas e veja no YouTube. Porque é muito bom, porque tem momentos que a gente deu muita risada. Então, assim, tá ótimo, assiste lá. Mas voltando para cá, né, Pascal Wehrlein e a Porsche renascendo, eu queria que você falasse, Vitória, o que você achou do desempenho especificamente do Wehrlein. Depois a gente falar da Porsche como um todo. Eu sempre até tenho um texto de análise aqui no site do Entre Fórmulas que eu fiz falando sobre que um dos pontos para a Porsche era melhorar na classificação, né? Tava faltando isso e ele foi bem na classificação, conseguiu aquela vitória no sábado que foi crucial para ele recuperar a liderança do campeonato, né? Ao meu ponto de vista, vamos começar por aí. O Wehrlein ele mostrou nesse final de semana não só um desempenho melhor, como um amadurecimento. Eu vejo muito ele perdendo um pouco aquele brilho na hora de correr, nas etapas que ele não estava indo bem. A má sorte dele estava complicado. A Porsche não estava ajudando. Só que em Jacarta eu vi um Wehrlein totalmente diferente, desde os treinos, até mesmo acompanhando as entrevistas que ele foi dando, a forma como ele estava. Eu vi ele como se ele tivesse virado uma chave na cabeça dele e falado: é agora, eu preciso ir. Essa é a visão que eu tenho do Wehrlein. Então, em Jacarta, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele foi lá, ele buscou, ele ganhou, ele comemorou aquela vitória à la Wehrlein, que não é muito Mas eu espalhafatosa a fiquei comemoração. surpresa que na hora que ele subiu no pódio, ele comemorou, mas eu falei, gente, Que realmente. Wehrlein é esse? Eu acho que o psicológico dele ali estava diferente. Porque não adianta a gente falar, o psicológico não afeta um piloto, porque afeta. E ele foi afetado nas últimas corridas anteriores ali. Então, em Jacarta, ele chegou com um pensamento, ao meu ver, acompanhando as preparações, as entrevistas, tudo, e o desempenho dele, um pensamento totalmente diferente, focado. Tipo, eu quero, eu vou, eu preciso disso. Eu quero esse título da Fórmula E. E ele foi buscar isso. Ele literalmente renasceu das cinzas ali com esse pensamento. É a impressão que passa. E a Sim. comemoração dele, que não é uma comemoração muito normal para ele.
Sim, foi muito. Mas acho que uma coisa também eu sempre enfatizei nos outros episódios aqui do Entre Formas, porque às vezes as pessoas falam da Porsche, falaram ao longo das últimas corridas, aí, das últimas etapas, como se a tivesse tudo péssimo da Porsche. Só que se você pegar o retrospecto, tanto o Verlaine quanto o da Costa pontuaram na maioria das corridas, ficaram no top 10. O que estava faltando, na verdade, para eles era converter em pódio. Porque quem está disputando com o Verlaine estava no pódio sempre, né? Então ele tá precisando chegar no pódio, né? E hoje a gente está gravando esse episódio no dia 7 de junho. Eu participei de uma coletiva com o Pascal Verlaine hoje. E foi muito legal, porque tava super leve, super, tipo, bem humorado. Mas ele fala, cara, a Fórmula é imprevisível. Tipo assim, a gente sabia que pesava melhor na classificação. Só que assim, é tudo muito curto no final de semana. As coisas mudam muito de uma sessão para outra. E nem sempre as atualizações que você joga no carro dá certo. E aí você tem que se virar com aquilo. E aí ele falou, finalmente, depois de muito tempo, tentando, a gente chegou com o carro pronto para Jacarta. Tipo, a gente resolveu alguns problemas que a gente estava tendo, né? E isso é bom para a cabeça do piloto, assim, para confiança, para tudo. Até perguntei para ele, né, o que ele achou que faltou para ele na corrida de domingo, para ele pelo menos brigar por vitória, por pódio, né? E aí ele falou que a pista lá é muito suja em Jacarta, né? E se ele tivesse largado de P5 ao invés de P6, talvez ele poderia ter ido um pouco melhor, porque ele largou do lado mais sujo da pista. Isso complicou, e depois também a galera abriu um puta de um espaço ali entre eles ali no momento da corrida. Mas ele falou que também chegou num ponto da corrida que ele decidiu não forçar tanto. Porque ele falou, preferi levar os 8 pontos para casa e garantir do que forçar e ter um DNF, ou ter alguma punição, alguma coisa que pudesse me afetar para uma próxima corrida, porque agora não é o momento para isso, era o momento justamente, acho que ele tinha na cabeça dele, que era o momento dele recuperar a liderança do campeonato, que é ele não ficar longe do pessoal que está lá em cima do campeonato, e foi isso que ele fez, né? E além dele, a gente teve o Lacosta também, que ficou em P8 na corrida de sábado, e na corrida de domingo, ele ficou em P7. Pelo que o Pascal Verlaine falou, porque eu sou ruim de matemática, mas pelo que ele falou, eles saíram de lá com 33 pontos mais ou menos. Acho que foi isso. 33? Não, ele fez 33. Aí tem mais os pontos do Antônio Félix da Costa. Então, tipo assim, foram muitos bons pontos para a Porsche. A Porsche recuperou a liderança do campeonato e abriu uma certa vantagem. A Porsche está com 212 pontos e a Envision está com 190 pontos no segundo lugar, né? Gente do Verlaine, que tá na liderança, mas tá na liderança por um ponto. E eu acho que vai ser assim, até o final do campeonato vai ser bem apertado. E digo mais, Verlaine precisa focar em abrir essa vantagem. Tudo bem que Portland é uma surpresa, porque a pista é nova para todo mundo. Só que as etapas que ele tem para buscar bons pontos é Portland e Roma. Porque a gente sabe da força que o Jake Dennis tem em Londres. Não sei se no Gen 3 vai ser diferente. Mas nos últimos anos, desde que ele entrou na Fórmula E, a gente sabe que chega a Londres, ele casa com aquela pista, né? E ele brigando com o campeonato, pode ser onde ele vai conseguir bons pontos. Então, o Pascal precisa pontuar agora nessas próximas 3 etapas, principalmente. Não sei se você concorda com essa observação. Concordo e digo mais, ele tem que abrir o olho também com o Evans, porque ninguém esperava essa melhora dos powertrains da Jaguar. Então o Evans, o Cassidy chegam muito nessa briga, porque ao meu ver, não seja que a Porsche tenha errado, mas sim uma melhora dos powertrains da Jaguar que ninguém estava esperando naquele momento, que fez ali baralhou tudo. E o Dennis, com o mesmo powertrain do Verlaine, os dois têm que abrir o olho ali. Porque se eles chegarem em Londres, todo mundo no mesmo bolo, óbvio que Jake Dennis tem a chance de ser campeão, porque ele é o rei daquela pista, não tem o que falar. Ele praticamente colocou a coroinha dele de rei ali, é o dono da pista. Mas temos dois neozelandeses ali que querem atrapalhar O tudo. problema pro Mitch Evans é o Sam Bird, colega de equipe dele, né? Que assim, amo o Sam Bird, me dói criticar o Sam Bird, porque ele é uma das pessoas.
acho que uma das, ou talvez a melhor, sei lá, não sei, pessoa do automobilismo, tipo, em questão de piloto, automobilismo, de como trata as pessoas, assim, tipo, ele é uma coisa de olhar no seu olho, de te tratar com um carinho tão grande, que me dói criticar o Sam Bird, porque ele é um ser humano maravilhoso, assim. Ele sente muito também, né? O Sam Bird ele é muito coração. Eu falo quando ele erra, aquilo ele guarda aquilo para ele de uma forma muito pessoal. Ele também acho que ele se sente mais culpado. Só que, cara, você já cometeu um erro na Índia, você vai fazer a mesma coisa nesse momento do campeonato, em Jacarta, aquela batida dele no Evans, no sábado. Cara, complicado. Até os pilotos na sala de pilotos lá, a reação foi muito engraçada, inclusive. Mas isso que você falou de Verlaine e do Denis próximo foi uma observação que eu fiz quando o Nick Cassidy assumiu a liderança. Porque o que acontece? A Envision e a Jaguar têm uma relação de amor, né? Ai, a gente não vai se Só love. atropelar, a gente não sei o quê, porque aqui cliente não sei o quê, fornecedor. Falei, quero ver até quando esse amor vai durar. Quando chegar lá nas últimas rodadas, eles já disputando entre si. Porque aí é cada um no seu canto, né? Esse final de semana, ainda apesar de tudo que aconteceu, o saldo foi positivo para o Mitch Evans, porque ele conseguiu o pódio na corrida de domingo em P3, depois de ter sofrido o DNF do próprio companheiro de equipe no sábado. E ele estava no momento vida louca total em Jacarta, que assim, da mesma forma que o Sam Bird ativou o modo vida louca em Mônaco, que ele tava cortando todo mundo, o Cassidy, ele entrou numa disputa de posição, uma hora ele foi disputar com o Verlaine, não sei se foi na corrida de sábado de domingo, que ele enfiou o carro de um jeito, e depois ele foi enfiado na frente do Verne na curva, que quase ele ficou preso na curva também. Tipo, tava kamikaze o Nick Cassidy. Não sei nem como ele não tomou punição, inclusive, da Fórmula E, porque ele tava louco. Louco em Na, Jacarta. na corrida 1, na volta 20, ele se tocou com o Verne. Aliás, todos os enroscos dele nesse final de semana foi com o Verne, a maioria deles. Eles estavam num Foi caso de pessoal, amor, pessoal. assim, que é inexplicável o caso de amor dos dois. Mas, foi assim, um verdadeiro kamikaze na prova. Não entendi o que ele quis fazer no domingo. Queria saber o que passou na cabecinha dele. Ele ficou E, em último, tirando a galera do DNF no domingo, né? exatamente. E isso pode ser porque rodada dupla, né? Tudo bem que ele conseguiu pontuar até um sétimo lugar, foi bom ter esses pontos. Por um lado, eu tava torcendo para que ele não fosse muito bem, porque eu queria que desse uma apertadinha aí na galera ali em cima para deixar a gente ansioso. Só que também fico pensando, né? Como é que vai ser. A certo que eu acho que Portland vai ser uma pista. Pelo que o Pascal Verlaine tava falando, assim, do que ele acha, né? Porque ele falou, ainda vou pro simulador, mas pelo que eu acho, é uma pista que vai proporcionar muita ultrapassagem. Já Roma e Londres são pistas que são mais truncadas, que a classificação conta mais do que lá em Portland, porque escalar pelotão, o Cassidy esse ano tá escalando tudo, né? Então tem que ver como é que vai ser em Portland pro Nick Cassidy, mas esse desempenho de Jacarta pode sim fazer uma diferença lá na frente. Ainda mais que a gente tá vendo o Pascal Verlaine todo confiante de novo, o Jake Dennis aí pronto pra briga, e o Mitch Evans falando, pelo amor de Deus, todo ano eu bato na trave, não, sabe? O Evans, eu acompanho a carreira dele desde quando ele foi para GP3 em 2012. Quanto tempo que eu acompanho esse menino? E assim, ele tem talento. A quantidade de talento que ele tem de azar em bater na trave nas coisas. Aí ele tem um companheiro de equipe, que é o Suburge, que lá na base, ele também batia com os companheiros de equipe e depois falava, eu não sei o que eu fiz, porque ele não sabia o que ele tinha feito no sábado para bater no Evan. Porque ele falou que ele não estava fazendo uma ultrapassagem. Não sei o que passou na cabeça dele. Aí eu olho, Sunbird talvez seja um probleminha de visão. Talvez você então, precise ir no oftalmologista faltando Você tá uma enxergando as lente. coisas aqui e o cara tá aqui. Você tá achando que ele tá lá na frente, ele tá longe, ele tá perto de você, sabe? E quando não é o Sunbird, é o carro da Jaguar que abre o bico. Porque ano passado, o Bird tava mal no geral, então não tava nem perto do Evans pra atrapalhar o Evans. Só que aí o carro da Jaguar, nossa, Nova York, ano passado, o Evans todo empolgadinho e o carro vai desliga o dash assim do carro. O Evan, Que dor!
Aliás, o Evans, o Mortara. O Gunther não, porque o Gunther já passou, mas o Evans e o Mortara precisam tomar um banho de sal grosso. O Denis também tá passando a má sorte dele. Porque o outro que teve um azar nessa temporada foi o Denis. Começou lá em cima, E foi aí, caindo. 700 DNF, que aí todo mundo tirava ele da corrida, né? Porque ele virou o alvo. A cor vermelha do carrinho dele virou o alvo. E do carro do Evans tava assim: Bird, estou aqui. Eu não tenho explicação. Eu tenho a teoria de que no domingo, quando deu aquele problema do cabo 7 câmara, a Jaguar viu que deu problema e falou: vamos falar que deu problema no do Bird também? Então o Bird não vai rolar, não, tá? Deu problema aqui também. Problema não identificado, viu, Fia? Não vai correr o Vendo, Bird, não. né? Vendo a imagem do Evans descendo do carro no sábado, deu a impressão de que ele iria acabar com a raça do seu Bird. É por isso que os pilotos tiveram aquela reação lá. Já deve ter tido aquela vez que eles bateram lá no começo da temporada, já ter dado treta nos grupinhos de WhatsApp dos pilotos. Por isso Sim. que já essa reação, tipo, meu Deus, babado, vai ter outra treta. Que se vocês não viram, quem tá ouvindo, depois vai ver, entendeu? Driver's Room da Fórmula E, né? Aquela salinha, eu sempre falei aqui, da sala de reação dos pilotos pós-corrida, da rodada de sábado. A reação deles é de milhões. É muito engraçado. A É muito bom. cara do Félix da Costa olhando Não, ele por só tá Van pelo caos, Dorn né? Ele foi não a vale melhor. nada. Porque, para quem não sabe, os dois são os melhores amigos do Mitch Evans. Na verdade, Sim, os três, porque o Cassidy também é. sim. Mas Sai tudo a pra rolê reação lá. dos dois O se grupinho de olhando, Mônaco, né? O grupinho ali de Mônaco o sai tudo grupinho junto. de Mas Mônaco. uma reação pra mim que ninguém percebeu, e pra mim, eu só fui perceber depois da milésima vez que eu vi o vídeo, eu elogiei como a melhor. Que apesar de a reação do Fry ter sido ótima, que já virou meme, eu já salvei, é que o Verne tá no fundinho. Tem uma hora que bem no cantinho, assim, quando tá. A câmera vai do da Costa, que vai ir pro Van Dorn, você reparar, tá no fundo o Verne. E o Verne tá, tipo, com a cara muito chocada, tá muito não. É que todo mundo reparou muito Ele no, tava se no Van segurando. Dorn e no da Costa. Não, o da Costa tá com o sorrisinho do caos, né? Porque ele gosta, ele é a favor do caos, né? O Jake Dennis, depois de tudo que aconteceu das 700 DNFs, né? Ele veio aí de Berlim para cá tendo uma recuperação. E o Jake Dennis é engraçado porque, assim, tirando todas as 700 DNF que ele sofreu, todas as vezes que ele correu sem sofrer nenhuma DNF, ele foi pro pódio. Então, os resultados do Jake Dennis são ou pódio, é tudo ou nada, né? Ou pódio ou Literalmente. DNF. E Berlim, ele pegou pódio, depois ele foi para Mônaco com pódio. Jacarta, ele pegou pódio nos 2 dias. Então, assim, muito consistente nos extremos, né? Tanto nos pontos. É que a Sim. DNF, é aquilo que a gente falou, não foi culpa dele. Mas o Jake Dennis, ele é um piloto, desde que ele chegou, ele tem essa personalidade, ele é um piloto que vai pra cima. Tanto que ele ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial no ano dele de estreia. A gente sabe que ano passado foi um pouco mais difícil, o Andretti estava passando por uma reformulação. Em 2021 a BMW estava com o Andretti, em 2022 a BMW não estava mais. Então o Andretti teve que contratar muita gente nova. Então teve muita mudança na equipe e reestruturação atrapalha um pouco. É o mesmo que eu sempre defendo aqui muito o Porsche e a Nissan. A Nissan e a Porsche já é um projeto muito forte para o Gen 3. Só que a Nissan também está passando por esse processo de reformulação agora. Inclusive, Nissan fez 2 excelentes contratações para a próxima temporada. Vai vir um moço que eu não sei falar o nome dele. É muito difícil falar. Se vocês quiserem ver o nome desse moço, vai no episódio 30, eu acho que teve participação da Clara e do modo de ataque aqui. Ele falou o nome do cara, que ele desenvolve os carros lá na Extreme E, faz umas coisas Extreme E. Ele vai vir para a Nissan. E essa temporada é a última temporada da parceria entre o Mitch Evans e a Cristina Manias, que é engenheira de performance do Mitch Evans faz anos. Ela vai estar se juntando à Nissan a partir da próxima temporada, né? E ela é incrível também, muito assim do que o Mitch Evans, do que a Jaguar desenvolveu, foi por parte do trabalho dela. Então, assim, eu acho que eu falo, Nissan para o ano que vem, McLaren para o ano que vem. E sempre falo isso em todos os episódios. Porque a gente também tem que ter isso em mente, assim, cada equipe está num momento diferente, né?
E o Jake Dennis, ele sempre foi muito forte. Ele é um piloto que, para mim, tem todo o perfil de algum momento. Pode ser que não seja nessa temporada, mas eu acredito que em algum momento ele vai ser campeão da Fórmula E, sabe? Ele tem esse perfil de campeão da Fórmula E. E ele tá no momento certo, assim, ele tá crescendo no momento certo. E ele tem uma maturidade desde que ele entrou como piloto, que ele sabe a hora de atacar. É muito difícil você ver o Jack Dennis ser imprudente dentro de pista. Tipo, é muito difícil. Ele nunca foi imprudente, nem na base. Só que o Dennis, ele sempre foi exatamente o que ele está passando nessa temporada. Em todas as categorias. Ou ele estava no pódio, ou alguém acertava ele, ele abandonava. Nessa temporada, se ele não tivesse perdido tantas corridas abandonando, ele estaria disparado na liderança, ninguém catava mais ele. É um fato. Porque ele tem constância, ele tem cuidado ao guiar o carro. Porque quando ele vai para uma disputa, ele não é a pessoa louca que sai jogando o carro na frente. Ele tem a noção, parece que entra um cálculo de matemática na cabeça dele para ver se vai dar para ele ultrapassar naquele lugar ou não. Porque ele é um piloto que tem essa constância. E é um dos mais jovens, entre aspas, ali, só que ele tem uma maturidade fora do normal. Tanto que eu uso ele muito como parâmetro, né? Quando eu fui fazer. Até falei com o Nick Cassidy esse ano, acho que foi depois do Pix de Berlim. E não falei do Jake Dennis, não mencionei o Jake Dennis, mas quando eu falo do Nick Cassidy, quando eu vou participar de live e tal, eu falo muito do crescimento do Nick Cassidy usando como base o Jake Dennis. Porque eu falo que desde a temporada passada, o Nick Cassidy começou a demonstrar dentro de pista umas coisas que eu sempre vi no Jake Dennis. De ser aquele que, tipo assim, eu tenho chance de passar, mas eu não vou passar agora. Tipo, eu vou esperar um pouquinho, eu vou entender o que o cara da minha frente tá fazendo, e aí depois eu arrisco. Porque ele começou a aparecer mais, né? O Nick Cassidy. E ele também amadureceu muito essa temporada para mim. Em termos de consistência, foi o que eu falei, sendo justo, se for para falar de consistência, quem teria que levar esse título? Claro que ele já tem 5 corridas, aí pode ser que ele taque o carro no muro nas próximas 5 etapas. Mas levando em conta a consistência, o Nick Cassidy está sendo consistente desde a primeira corrida. É que ele não estava pegando pódio nas primeiras corridas, mas ele estava dentro da zona de pontuação. E ele teve uma performance muito consistente. E aí depois ele começou a aparecer porque ele começou a pegar pódios seguidos, né? E é uma performance digna de Jake Dennis, que é uma característica do Jake Dennis, né? E é impressionante, é bem isso que você falou. Ele não erra, assim, tipo, o Jake Dennis é bizarro, assim. É bizarro, cara. Ele é um piloto que, se você conhece a história dele na pista, você fica tipo assim, por que esse cara não chegou numa categoria maior rápido? Porque você olha e você fala, gente, tá aqui, Não, e é nessas horas que eu agradeço pela Fórmula E existir, né? Tantos talentos aí exatamente. que são. Eu sempre falo, para mim, o grid da Fórmula E, não de agora, anos já. Principalmente nos melhores grids do automobilismo no geral, e eu bato o pé nisso no geral. E até o Sete Câmara, foi muito legal que ele falou, que ele fala que correr na Fórmula E pra ele, tipo, é uma das categorias, tipo. Claro, ele falou, ó, a Fórmula 2 para mim, 2018, para mim também tava um nível muito forte de pilotos, mas a Fórmula E é a categoria principal. E dentro desse grid, a gente está com um dos melhores pilotos das respectivas gerações deles. Alguns, para mim, inclusive, são os melhores das suas gerações. E eles estão aqui dentro. Eu sempre bato na tecla. Eu falo muito do Robin Fries. Para mim, ele é um dos melhores pilotos, na minha opinião, um dos melhores pilotos do automobilismo no geral. Porque tudo que ele entrou para participar, ele ganhou. Ele só não ganhou a Fórmula E ainda, porque 2021 daquele azar em Berlim que o carro lá da Envision resolveu que nem andar em Berlim. Mas tudo que ele entrou, ele ganhou, tipo, de ganhar rápido, assim, no ano de estreia, de ganhar. E a Fórmula 1, ele só não entrou na Fórmula 1 por falta de recurso financeiro e porque não tinha o patrocínio necessário como outros pilotos tinham, porque Julius Bianchi ele bateu na base, ele bateu o Sampdoria, bateu todo mundo aí que tem muitos aí que estão na Fórmula 1, inclusive ele bateu na base, sabe? A Fórmula E tem o melhor piloto de todos, Antônio Félix da Costa. O carro que você der na mão desse menino, ele Nossa, corre, o da ele Costa em pilota. classificação é bizarro também, principalmente em classificação. Mas a corrida, ele tira
no final da corrida sem ultrapassagem de última volta, enfim, é doideira. Enfim, não vou fugir muito da pauta, senão a gente vai embora. Agora eu quero falar do menino do final de semana, do dono da performance do final de semana, porque eu tinha muita coisa pra falar dele. Tenho, na verdade, muita coisa pra falar dele, que é Maximilian Ginter, né? O bebê. Depois de tantos problemas com a Maserati nesse ano, ele teve um final de semana perfeito, não ganhou sábado. Por isso aqui foi um tantinho para ele não ganhar sábado também. Cara, liderou treino livre 1, treino livre 2, classificação. Aí ficou em terceiro lugar na corrida do sábado. Chegou treino livre 3, ele liderou. Foi pole de novo na classificação do domingo e venceu a corrida. Eu acho que até inclusive, não sei se eu tô enganada ou não, mas acho que, se eu não me engano, é a primeira vez na Fórmula E que a gente tem isso, de um piloto liderar tantas coisas assim, e ainda assim levar a vitória, né? Tipo, de liderar treino livre, classificação, tudo, e vencer. E, cara, foi uma vitória muito merecida. Ela torcendo muito para levar essa vitória no domingo, por tudo que ele entregou no final de semana. Tudo e mais um pouco. Ele estava, inclusive, radiante, super feliz, assim. E ele precisava disso, né? Inclusive, eu até falei até momentos que quando teve a pique de São Paulo, tal, que ele falou, a próxima corrida é em casa, né? Vai ser em Berlim e tal. Eu falei, meu, né? Boa sorte pra você e tal. E eu até falando com outras pessoas, eu falo, meu, ele tá no momento que ele precisa de um resultado bom. Não só a Maserati precisa, mas ele precisa. Mentalmente falando, porque ele tava se afundando e ele precisava de alguma coisa que tirasse ele do buraco que ele tava se enfiando. Porque até já ia passar a palavra para você, mas aí eu lembrei, para não perder aquela linha do raciocínio, o que acontece? Eu vou fazer minha defesa aqui de Maximilian Guim. Porque muita gente fala, e eu concordo, assim, ele é meio imprevisível, né? Ele entrou lá na Dragon, lá na temporada 2018-2019, e ele sempre é aquele piloto que ele quer mostrar, ele tem muita vontade, ele quer mostrar, e por conta disso ele acaba sendo imprudente. Então, muitas vezes ele mete o carro no muro sem motivo, porque tá querendo briga muito e não tem essa coisa, esse lado Jake Dennis de pensar, não vou entrar nessa briga, sabe? Porém, ele vem numa evolução. Claro que tem uns deslizes, esse ano ele cometeu alguns, inclusive, mas ele amadureceu enquanto piloto bastante ainda. O Ginter, ele é jovem, ele tem 25 anos, ele inclusive tem o recorde de piloto mais jovem a ganhar uma corrida da Fórmula 1, ele ganhou com 22 anos em 2020, a etapa de Santiago. Acho que foi isso, né? Santiago do Chile, que ele teve a vitória. E possivelmente esse recorde vai ser dele por um bom tempo, porque os pilotos que entraram no grid que poderiam quebrar isso já fizeram 23 anos, então já passaram dessa idade. E ele sempre teve muito potencial. Só que assim, o Ginter ele entrou numa Dragon e a Dragon era um problema. E aí Andretti viu que ele tinha uma força, levou ele para Andretti. Ele foi muito bem na Andretti. Andretti apostou nele, ele entregou. Só que no ano seguinte veio um Jake Dennis que botou ele no bolso, né? O Jake Dennis botou o Ginter no bolso. Ele foi perdendo espaço, o Andretti tirou ele de lá, obviamente, né? Porque ter dois pilotos jovens e ter um que tava tacando o carro no muro, a gente vai, né, tentar outro piloto. E aí ele foi parar numa Nissan, que tava em situação de barril no ano passado. E o que acontece? Ele quase saiu da Fórmula E, o Ginter. Ele não tinha mais lugar para ir, porque a Nissan tinha tirado ele. Se o De Vries não tivesse ido para a Fórmula 1, essa vaga na Maserati era do De Vries. E quem pegou foi tanto que ninguém achava que o Ginter ia continuar. Então, eu mesma, ninguém tanto. A gente tinha o Ginter tão fora, que em nenhuma especulação alguém cogitou botar Ginter, entendeu? Na Maserati. Foi bizarro, cara. E aí ele entrou na Maserati precisando se provar, porque diante do Mortara, o Mortara, ele ajudou a levantar a Venturi. A Venturi. Então, tipo assim, é o primeiro ano que o Mortara tá péssimo. Nos anos anteriores, quando a Maserati estava no buraco, a Venturi estava no buraco, quem carregava essa equipe nas costas era o Mortara. Tanto que eu falo, a Maserati, final dessa temporada, ele só sai da Maserati se ele receber uma proposta e ele quiser sair. Acho muito difícil a Maserati chutar ele fora justamente por conta disso. Pô, o cara carregou a equipe todos esses anos que a gente tá no buraco. Primeiro ano que ele tá mal, a gente vai dar as costas pra ele. E ao mesmo tempo, não pega bem botar o Ginter fora, porque o Ginter tá entregando tudo, né? Eu falo isso porque muita gente fala, o Felipe Drogovic fez 7 pela Maserati. Eu acho que, como ele tem relação com a McLaren também, não acho que o Rast fica. McLaren pode ser uma possibilidade pro Drogovic. E ele só pinta na Maserati, na minha opinião,
se o Mortara for para outra equipe. E eu acho que é bem possível, inclusive, do Mortara até acabar mudando de casa na temporada, mas isso aqui voz da minha cabeça. Porém, voltando para o Ginter, eu dei toda essa volta para falar disso, que ele tem que se provar. Então, eu acho que esses momentos que teve uns deslizes, onde ele acabou botando a perder, que até dá, eu tenho uma dó, acho que foi em Cape Town, que foi onde ele meteu o carro no muro, ele dá um grito no rádio, a la Leclerc na Fórmula 1 dando grito no rádio, porque era aquele grito de que o cara, tipo, fala, meu, estraguei, tipo, a chance, ele queria muito provar que ele merecia continuar, porque o Ginter é um desses caras que quer fazer carreira na Fórmula E, né? Ele só corre na Fórmula E, inclusive, o Ginter. Então, tipo assim, dá pra sentir que é uma coisa que ele quer mostrar. E ele é o único que tem que se provar, ali é ele. O Mortara é vice-campeão, o Mortara é terceiro lugar no Mundial, sabe? Então dá pra entender certas coisas. E aí eu fiquei muito feliz de ver ele tá tendo esse desempenho, ter conseguido se recuperar em Berlim. Ele precisava disso mentalmente, a equipe precisava disso, né? Mas assim, fico feliz porque eu sinto que ele evoluindo e evoluindo ainda mais, amadurecendo ainda um pouco mais, ele é muito rápido, ele é muito bom. Ele tem chance sim de mais pra frente brigar por alguma coisa, sabe? Na minha visão. Eu acredito que a Maserati não vai trocar a dupla de pilotos. Justamente por isso. O Gunther, ele tava ali, ele foi um tapa-buraco. E ele tá conseguindo se provar. Tanto é que as maiores pontuações da Maserati veio dele. O Mortara tá num momento difícil. Ok, também acho que a Maserati não vai abrir mão dele, justamente pelo que você falou, de ter segurado a equipe. Só que ó, esse pódio do Gunther veio num momento muito importante. Não só para ele, mas como pro Mortara e até mesmo pro James Foster. Ele tá num cargo novo na equipe, um cargo que, na época que ofereceram para ele, ele ainda corria pela Peugeot na WEC, ele largou o Mundial de Endurance para estudar mais a fundo, ele já estava entrando nesse mundo, só que ali dentro é uma pressão. A Maserati era Venturini antes, não tinha essa dinâmica que tem agora. Mudou o diretor principal da equipe. Teve um piloto que chegou, tipo, não tem tu, vem tu pra cá, porque o De Fora Vries que era a saiu. Maserati voltando para campeonato esportivo depois de 700 milhões de anos. E aí tava dando tudo Exatamente. errado. Imagina essa união que o Rosster passava ali, cara. Sim. Eles estiveram ali, ai, tá, a gente tá dando a chance para um piloto que acabou de chegar em casa, um diretor esportivo que tá caindo de gaiato aqui, que é a primeira experiência que ele tá tendo, praticamente. Que até então ele ficava com rádio, ele acompanhava, mas ele não dava ordem. Então, a comemoração do Gunther no pódio e do Rossiter foi um alívio para a carreira dos dois ali. Porque se alguma cabeça fosse rodar, eu acredito que não seria dos pilotos primeiro, seria do Rossiter. Porque ele é o cargo maior ali. É Ele que tinha que botar tem na um lado linha as do coisas roster, ali. claro que precisava entregar resultado. Só que o roster ele tem uma postura de chefe de equipe que eu gosto muito. Ele tem uma postura que o James Barclay também tem, que o Ian James tem. Que ele se põe à Tentar. frente. Ele bota a cara a tapa, ele se põe à frente. O Silvio Felipe também faz isso. Só que o Silvio Felipe ele é mais introvertido, né? Agora, essa coisa, tipo, pode estar caindo no mundo. Ele vai lá botar a cara e ele nunca joga. Ele segura o BO, tipo, ele não coloca nas costas dos pilotos. O James Barker também chegaram para ele perguntando: o que o Sam Bird fez? Lá, 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 lá. Foi isso, a gente já conversou entre a gente já resolveu, já está tudo certo. Tanto que está tudo tão certo que eles não deixaram o Bird largar. Já resolvemos, entendeu? Cortamos o Eva, fiozinho lá. resolvemos o seu problema. Bird está no box. Busque o Mas pódio. isso que você falou é bem verdade, assim, é tudo muito novo, o ambiente todo muito novo. Eu também acho que a Maserati, pela Maserati, ela não muda a dupla. Talvez ainda deixe um porém no Mortada se vier uma oferta pela em alguma outra equipe. Se for o interesse dele. Porque o Mortara, ele se enfiou num buraco desde o ano passado, ele ainda não saiu. Desde Nova York, ano passado, quando as coisas deu errado, ele sentiu o golpe e ele ainda tá sentindo o golpe do ano passado.
que ele não saiu. Esse final de semana foi um espírito de alívio para Maserati no geral e para ele também, que ele conseguiu pontuar. Finalmente, aí uma glória a Deus, amém. Mas isso que você falou do roster, não só esse pódio, mas aquele primeiro pódio do Ginter em Berlim, cara, os meus momentos favoritos da temporada, quando ele passa o Buemi no finalzinho, o box da Maserati, cara, muito assim, tipo, a alegria dos caras, o alívio, sabe? Foi muito E, grande. e a Maserati, ela é uma equipe que, justamente por ter tido essa reformulação, porque não ficou todo mundo da temporada passada, que era da Venturini, não ficou todo mundo, teve saída de componentes ali, ela virou uma grande família quando a equipe começou a dar problema. Quando o carro da equipe não dava, quando os pilotos começaram a bater, parece que todo mundo criou um laço ali dentro muito grande. Então o alívio para eles foi gigantesco ali. É isso que passa de imagem. Até conversando com pessoas que não acompanham tanto a Fórmula E, perguntando: "Ai, o que você achou dessa corrida?", as pessoas falam: "É uma grande família aquela equipe", porque a comemoração deles pelo Günther foi muito boa. A Eles se abraçando, e não é normal ver isso numa equipe. Mostra realmente que a equipe ali, ela é uma família e se encaixou. Então esses resultados agora tendem a melhorar. Para o E ano pro que Ginter foi vem, muito bem. Acho que ele tá precisando de um foi lugar onde ele se sentisse em em casa. Ele casa, tá, né? acolhido. Ele mora em Mônaco, a equipe é em Mônaco, é o que ele fala. Ele abre a janela dele, tá no trabalho já, entendeu? E é isso. E a equipe é em Mônaco, só que por ser uma equipe italiana, tem aquele sangue italiano de querer, de estar perto, de ser uma família. Tanto é que até mesmo nas redes sociais, o Ginter aparece muito. Sim. O Mortara Ele não. voltou a aparecer muito. É que o Mortara é É, mas suíço, né? é que Também que ele é alemão também. É que o o Ginter, o Mortara que, é que italiano também. aconteceu? O Ginter conseguiu fazer uma. Ele tem um lado italiano também, mas ele tem É todo tudo, o é lado uma suíço. mistura ali. É que o Ginter, ele passou um momento muito ruim na Nissan, né? Então, tipo Sim. assim, não sei muito o que falar, sabe? Mas ele foi conquistando uma base, assim, de fãs e tal, e acho que os pilotos, no geral, claro, cada um à sua maneira, mas os pilotos da Fórmula E, eles são muito participativos, eles interagem bastante, uns mais do que outros, né? Tem uns que são mais da internet, outros são menos, outros são tipo o Pascal Verlaine, que você descobre que tá noivo num joguinho da Porsche de 30 segundos, e aí depois, Descobre do que ele nada, foi já tá com filho. pai. Do É, nada brotou o exatamente. filho e já casou. Tipo, casei, tá? E tem um filho aqui, tá? Tipo, mas eu nunca esqueço que eu descobri que ele tava noivo, uma brincadeirinha da Porsche no ano passado, que aí falaram qual que é a foto do seu fundo de celular. Aí ele falou, minha noiva. E foi assim que todo mundo descobriu que ele tava pra casar. É isso, entendeu? É. E aí cada um E tem o seu jeitinho. Mas eu acho que isso que você falou também é crucial, né? Se sentir em casa, encontrar o seu lugar, eu acho que faz com que o trabalho flua. E a Venturi Maserati, ela já tinha essa característica meio família. Apesar de ter mudado muita coisa, Suzy Wolff saiu, muita gente saiu. Mas alguns membros da equipe, muitos membros ainda permaneceram. Então sim. você ainda tem aquela essência, junto com esse lado da Maserati, que tinha uma cobrança, porque está voltando a disputar a categoria de automobilismo depois de muitos anos, né? O Ginter foi o primeiro vencedor da Maserati desde o FAN de 1957, então assim, muito tempo. Então é muito legal ver essa sintonia, né, da equipe. O que eu gosto muito, principalmente, é o trabalho que eles estão fazendo com o Inter para ele recuperar. Porque eu acho que eles sentiram o baque de ter que trocar de piloto, de não ter o De Vries ter vindo ele. E parece que o roster catou ele como um filho ali dentro. Falou: vem aqui que eu vou te ensinar. E isso passa uma sensação muito boa, porque aí, a partir daquele momento que as coisas deram errado, que o roster meteu a cara a tapa, não crucificou os pilotos e abraçou principalmente o que estava precisando, que era o que recém-chegado, que era a última opção, que não era nem para estar na equipe, que não ia ter vaga no grid, as coisas começaram a melhorar. Falando em equipes, né, famílias e equipes com grandes nomes, não sei o que, vamos para a equipe de grandes pilotos, que é a DS Penske, que tem o bicampeão da Fórmula E, o atual campeão da Fórmula E, Stoffel Van Dorn,
que assim, tiveram um desempenho muito bom. Inclusive a DS Penske, tirando o começo, tudo bem que o Verne conseguiu, né, uns pódios lá no começo, depois deu uma estagnada, mas tá fazendo uma temporada come quieta, no estilo Van Dorn, eu chamo temporada no estilo Van Dorn, que é aquele que tá pontuando, mas ninguém vê que tá pontuando, né? De repente é campeão. Mas, assim, é uma temporada um pouco mais discreta, entre aspas, com o Verne aparecendo mais, porque o Verne chega no pódio, chega e tudo mais. Só que o Van Dorn tá aquele cara silencioso. Uma corrida é P5, na outra é P6, é P5, um P4. E consistência, você vai pontuando e você vai pontuando, né? E eles tiveram um resultado muito bom na rodada 10, principalmente na rodada 10, né? Ficaram em quarto e quinto lugar, o Van Dorn em quarto e o Verne em quinto lugar. E na rodada 11, o Van Dorn ficou em nono lugar. E aí o Verne não conseguiu pontuar nessa corrida, porque também, coitado do Verne, batendo nele, a Nick Cassidy encheu o saco dele a corrida É, inteira, não deixou ele em ele e o paz. Cass tiveram um caso de amor nessas duas Mas, etapas. cara, a DS Penske também foi uma equipe que teve um crescimento muito interessante na temporada, de recuperar a confiança. Também foi um momento de transição, né? É claro que a gente espera quando a equipe chegue com esses nomes, a gente espera que eles vão brigar lá na frente. Só que também é bom entender que é uma temporada, foi uma transição. A Dragon Penske acabou no ano passado, tudo bem que a Penske assumiu a estrutura assumiu praticamente tudo que era a DS Tita, praticamente. Levou alguns membros antigos da Penske, mas a maioria da DS. Né? A DS, inclusive, tem uma voz mais ativa dentro da equipe em questão de decisões, não à toa que foi ela que escolheu os pilotos que ela queria ali dentro, né? Mas acho que até mais assim, era mais difícil mais pro Van Dorn do que pro Verne, porque o Verne tava em casa. O Verne continuou com os mesmos engenheiros que tá com ele há 5 anos. Quem mudou de gente total, de ambiente total, foi o Van Dorn, né? Então, eu também tinha essa ideia de que pra ele tinha para mim um paninho de adaptação, mas eu acho até que ele tá entregando o que eu esperava. Eu não esperava que o Van Dorn fosse brigar por campeonato esse ano, desde o começo, assim. Não achava que seria ele. Mas a DS Penske tá num crescimento e tá mostrando aí um terreno que a gente pode esperar, talvez, uma DS Penske mais forte a partir da próxima temporada, ainda não trabalha na próxima temporada. Como é que você está enxergando o momento da DS Penske agora no campeonato? Agora no campeonato, eu acho que a Penske ela tá pensando mais em conquistar os pontos ali, em ver como que vai casar os pilotos. Apesar de serem campeões os dois pilotos, eu não vejo eles muito no mesmo ritmo, muito entrosados ainda, apesar de estarem sempre pontuando. Eu não esperava realmente o Van Dorn no pódio também. Exatamente, por mudança de equipe, ele não conhece muito bem. No início da temporada, ele deu umas jogadas soltas em entrevistas falando da equipe. Então, eu acho que. Eu não sei se foi uma boa escolha do Van Dorn tendo para 10 Penske. Eu já falo isso. Justamente pela equipe estar em mudança e ele mudando no meio, então ele deve ter ficado um pouco perdido ali. E conhecendo o Van Dorn de outras temporadas, ele não é a pessoa que chega numa equipe falando. Então, até ele entrosar na equipe é mais complicado. Mas se mantiver a equipe atual, sem muitas mudanças drásticas, e os pilotos, eu acredito que o ano que vem, tanto a DS Penske como a Maserati e a Jaguar vão brigar pelo título. Eu fico com essas três equipes brigando. Eu acho que o Van Dorn é um tipo de cara que precisa de um tempo para se adaptar no novo ambiente. Eu nem carro, porque eu acho que o Van Dorn não demora para se adaptar no carro. Tem algumas É o corridas, mas ambiente. depois ele entra. Ele é mais caladão, ele é mais observador. Claro, o Van Dorn é aquele assim, que sobra ele é caladão, né? Acho que se você der 2 cervejas pro Van Dorn, tá em cima da mesa. Mas O Van Dorn, que o ele Van me Dorn gosta de uma surpreende. festinha, a gente sabe disso. O Van Dorn é o rei das festinhas lá no Embora. Mas, assim, em questão do ambiente, é que a gente tem o Jay Penske, que pra mim, assim, é um chefe que nem cheira e nem nada. Pra mim, Parece, ok. é só Toda vez que a câmera aquela foca barreira. nele, ele tá sempre balançando a cabeça, assim. Parece aqueles cachorrinhos que você bate a cabeça, bate na cabeça da tapinha e a cabecinha mexe, sabe Vai. aqueles bonequinhos? Pra mim, eu tenho uma fanfic na minha cabeça de que quem
manda naquela equipe de verdade. Oliver Turvey, entendeu? Ele tá ali e ele tem aquela postura de chefe. Inclusive, se o Jay Penske der mole, entendeu? É que o Jay Penske sabe que ele, o Jay Penske sabe que ele é Nepo Baby. Então, a equipe da família dele é dele, então ele nunca vai sair dali, que a equipe é dele. Né? Penske, Jay Penske, é tudo dele, ele que manda. Só que, cara, Oliver Turvey tem conhecimento de piloto, é um baita no engenheiro, né? Eu falei já nos episódios muito antigos do Interform, faz sempre que eu não falo isso, porque eu sou repetitiva nas coisas que eu falo, né? Mas o Turvey, ele é um cara que na faculdade lá, ele estudou em Cambridge, super Ele é muito, conceituado, ele é muito inteligente. e ele Ele é o Lucas de Graça, né? ganhou uma condecoração Blue, que é dada nas universidades lá fora, para alunos que se destacam academicamente e dentro do esporte, enquanto está na faculdade ali fazendo as coisas. Então, ele trabalhou muito com desenvolvimento, ele entende muito, ele está ali desde sempre, né? Ele ter saído da Nil fez bem para ele e para a Nil. Acho que fazia muito tempo que ele estava ali, ele precisava mudar de ambiente, ele ajudou muito a Nil a desenvolver muita coisa. Muito da melhora da Nil de 2020 para cá, além de terem colocado mais dinheiro na equipe, né? Foi o fato do conhecimento que o Turvey trouxe, só que a Nil precisava de jovens ali para mexer naquilo, porque ele estava um pouco mais acomodado. O Turvey, ele não é muito de ficar batendo de frente nas coisas. E aí você tem dois jovens que é o Sarge 7 Câmara e o Dan Tickton ali dentro que quer ganhar, quer novo, quer coisa, então vai encher o teu saco e vai fazer você mexer. Pro bem e pro mal, fez a equipe se movimentar, porque ninguém esperava que a Nil fosse estar do jeito que ela está esse ano, apesar de todos os problemas e apesar de Dan Tickton na equipe causando. Mas, Jay Penske, para mim, chefe meio que figurativo ali, mas ele tem umas decisões, pelo menos é um cara que aparentemente ele trata a galera ok, né, pelo que outras pessoas falaram, assim, do que já passou com ele. Ele é um chefe ok, até porque eu acho que nem é ele que manda ali, ele só fala assim, o chefe fala isso mesmo, Ele sabe? só tá pensando na herança dele lá nos Estados Unidos, em Indianápolis, na Indy, porque o pai dele comprou a Indy, então ele tá pensando nisso. Tranquilo. Ele Nossa, tá que assim, vida difícil, né? eu tô aqui figurando como se eu fosse o diretor da equipe, mas quem é autor vem aqui do lado, só tô figurando pro meu pai ficar feliz, depois eu vou ajudar meu pai a cuidar da Fórmula Indy, tá Vem tudo recebendo um certo. salário de estagiário com cargo de chefe de equipe, eu aqui recebendo no cargo de chefe de equipe, Exatamente. trabalhando aqui no estagiário, mas recebendo como chefe de equipe. É isso. Ele, ó, ele vai fazer o quê? O pai dele tá lá com uma categoria inteira, com circuito, com mais 50 mil coisas. Ele só deve estar assim, eu vou ficar aqui aprendendo. A hora que meu pai decidir comprar uma equipe de Fórmula 1, eu vou fazer um estágio pequeno na Fórmula 1 de uma temporada também. Depois eu volto para a Fórmula E e fico por aqui. Mas o dono da equipe mesmo quem manda é o Turvey. Só vou fazer meu papel de figurante. Bom, vamos falar de McLaren agora, que eu quero bater no René Rache e elogiar Jack Hughes, que eu tô aqui para isso. O que acontece? Sabadão, né? Jake Hughes foi lá, ficou em 10º lugar. René Rast terminou a corrida em 15º. E na corrida de domingo, o René Rast terminou em 15º de novo. E o Hughes foi de raça para cima, teve o DNF, né? Mas o Hughes tem a passada de pano. Primeiro ano de temporada, todo mundo tem pano, pode bater no muro quantas vezes quiser que tem o pano passado. E o Jack Hughes, a gente sabe que assim, né, Porter da Nissan não tá lá essas coisas. E aí também tem o ajuste de cada equipe, né? Tem um momento que a McLaren foi melhor que a Nissan numa mesma corrida, e nessa corrida a Nissan, por exemplo, foi melhor que a McLaren, principalmente no domingo. Mas o René Rasch, ele é um cara que tem experiência dentro da Fórmula E. Tudo bem, correu uma temporada lá com a Audi, depois saiu. E até achei que quando ele fosse voltar pela Abt. Não esperava que ele fosse voltar pela McLaren. E claro, eu sei que é diferente, Gen 3 é outra coisa. Ele ficou um ano fora, ele não correu ano passado, tem tudo isso. Só que ele já teve essa experiência e ele é o piloto mais experiente. Geralmente, esse piloto mais experiente é o que segura o rojão para ninguém ver o novato fazendo cagada, que foi o que o Robin Fries foi pro Nick Cassidy. O Nick Cassidy, ele cresceu tudo que ele cresceu, porque quando ele chegou, ele tinha um Robin Fries que estava segurando a bronca.
Tipo, o Cassidy, você pode errar, faz o que você quiser, porque ninguém reparava o que o Cassidy estava fazendo, porque o Sainz estava pegando pódio, entendeu? E era isso. Deu a chance dele crescer, de errar e crescer. Você tendo um companheiro como o Hash, não te possibilita muito isso, né? E apesar das limitações dos problemas que a McLaren teve, esse final de semana não foi bom para a equipe da McLaren. Acho que até em questão do modo ataque, acho que demoraram alguns momentos para se livrar logo do modo ataque, sabe? Mas novamente não é de agora. O Rast, para mim, tá devendo muito. Sei que ele teve um bom resultado lá no começo da temporada e tal, mas assim, uma temporada não se faz de uma corrida só. E isso é um dos motivos dos quais eu tenho quase certeza que ele não estará no grid ano que vem. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem a noção de que existem pilotos e pilotos. Existem pilotos que são ótimos para carros de fórmula e pilotos que são ótimos para carro de turismo. O resto é um piloto de turismo. Ele pode ser bom em fórmula, ele sabe pilotar, mas não é um piloto top para estar numa Fórmula E num carro de fórmula. Ele é um piloto de turismo. E agora eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque no início do ano eu participei de um podcast que eu peguei e falei que era para todo mundo tomar cuidado com o Hughes. Porque na Fórmula 2, o que esse menino batia, o que ele se envolvia em acidente. E eu peguei e falei, ele pode fazer muita merda na estreia dele na Fórmula E. Só que não, o menino, ele não tá se envolvendo em tanta merda. Ele fez eu queimar minha língua. É que o Jake Hughes, ele pra mim é que nem o David Beckman. Eles são pilotos que eles têm ali o talento, não são talentos geracionais, tipo, meu Deus, o Uhum. novo estrela do automobilismo. Não. Só que, sabe aquilo que eu falei do Ginter, do cara querer se provar? Uhum. Eles são pilotos que eles não têm dinheiro igual os outros pilotos. Então eles passaram anos sendo os pilotos tapa-buraco, que chega na Fórmula 2, corre 2 corridas, Fórmula 3, corre 2 corridas para substituir quem precisa. Porque eles não têm dinheiro para bancar uma temporada inteira. E aí, às vezes, o cara quer chegar e provar valor. O David Beckman, claro, depois de um tempo, o próprio David Beckman teve coisas que ele fez, bons pontos até na Fórmula 2. Até o Hughes ano passado, que ele até conseguiu escolar um momento, um assento mais fixo. Só que chegou a oportunidade para a Fórmula E, e lá em Spa-Francorchamps acabou e falou: beijo, tchau, tô indo pra Fórmula E. Ninguém nem entendeu, nem eu entendi, né? Porque que assim Fórmula E? Ninguém tinha nem rumor dele com a McLaren. E aí ele acabou brotando na McLaren pra surpresa de todos, assim. O É, Hughes, e, cara, ele eu fiquei feliz porque acho que ele precisa. Desde 2020 ele tá trabalhando no desenvolvimento da Fórmula E, né? Ele trabalhava muito com a Venturi, inclusive, e com a própria Mercedes, mas é um daqueles que, tipo assim, dá uma chance, sabe, pra ele e ver o que vai dar. Essa coisa com o David Beckman. Torço muito com a saída do Lotter aqui. Já é quase certo que no ano que vem o Lotter não estará mais na Fórmula E. Já não era para estar esse ano, mas meio que fez parte dessa transição de Porsche para Andretti. Mas para mim fica meio que claro assim que Andretti acho que talvez vai dar uma oportunidade para ele ali dentro, né? É... Então eu espero que aconteça, sabe? Tipo, dar uma oportunidade de ver o que vai acontecer. Pode ser que dê o, certo. Às vezes você arrisca e dá certo, né? sim. E o Beckman, ele é mais ainda centrado do que o Hughes. Se envolvia em menos acidentes na base. E me chamou muito a atenção a postura do Hughes nesse ano. Ele está centrado, ele está focado, uma coisa que eu não via dele antes, é esse foco, porque eu acho que agora ele entendeu que se ele não der certo na Fórmula E, ele não vai dar certo em nenhum lugar. Ele vai acabar no Mundial de GT. Então, meio que a chavinha virou na cabeça dele, que nem virou na cabeça de alguns pilotos nessa temporada, de que eu preciso me provar que é a minha primeira temporada, mas eu preciso disso. Até porque a Fórmula E está em crescimento. Os pilotos de base estão cada vez mais cedo indo fazer teste. A gente vai sendo gente da Fórmula 3 fazendo teste na Fórmula E, que são pilotos que não vão entrar agora no grid, mas que pode ser que apareçam no grid da Fórmula E daqui uns 4 ou 5 anos, porque a maioria deles não vai ter chance ali na Fórmula 1. E não tem muitas oportunidades de Fórmula em grandes categorias para você correr.
Ou você tem a Fórmula 1, você tem a Fórmula E, você tem a Fórmula E, basicamente, mas alguma outra coisa ali que talvez brote no meio do caminho. Mas as maiores, atualmente, de Fórmula no mundo é Fórmula Indy, Fórmula 1 e Fórmula E. E o Hughes, ele tem uma coisa que eu não sabia disso, fui saber dessa história. Até hoje eu agradeço pela pergunta, de eu ter tido a ideia dessa pergunta. Que eu fiquei muito curiosa para saber por que ele foi parar na Fórmula E, por que ele se interessou pela Fórmula E. E a resposta que ele deu, a história que ele contou e tudo que ele comentou, me fez também entender, e até casa com o que você falou agora, dessa postura dele, de estar mais centrado, de estar mais olhando, não só porque talvez seja a última oportunidade que você tem e tudo mais, mas foi muito legal que eu perguntei pra ele como é que surgiu a oportunidade. Ele contou, né? Eu já contei essa história aqui já faz um tempo, mas eu acabei criando. Depois dessa coletiva com a McLaren, inclusive, eu já achei interessante a contratação dele, eu já gostava dele. Mas depois disso eu já queria um carinho maior. Porque ele falou: a primeira vez que eu vi uma corrida da Fórmula E foi na quinta temporada. Eu fui assistir, eu acho que foi Paris até que ele falou. E ele falou que ele ficou alucinado. Que ele falou, meu, como é que esse pessoal tá correndo no meio da cidade, não sei o quê, tipo, como assim? Ele falou, cara, eu queria aquilo pra mim, eu botei na minha cabeça que eu queria experimentar aquilo, eu queria experimentar aquilo. E aí ele botou tanto na cabeça aquilo que 2 anos depois ele era piloto de desenvolvimento na Fórmula E, ele conseguiu lá, deu os pulos dele e passou a ser piloto de desenvolvimento da Fórmula E lá na 7ª temporada. E ele fez o teste também, em 2020 ele participou do teste de jovens pilotos, lá de jovens pilotos, não, de pilotos novatos da Fórmula E. Ele participou e continuou próximo da categoria, mesmo ele estando com a Fórmula 2 e tal, ele estava próximo, e surgiu essa oportunidade, né? E ele falou, cara, eu tava muito querendo isso, muito. Então você vê que, tipo, ele foi atrás, porque ele viu lá e ele falou, eu resolvi atrás, que eu botei na cabeça, e ele que foi atrás disso. Né? E ele contou, eu dou muita risada, muito, o áudio é muito bom, tem o áudio dessa coletiva gravado comigo, porque eu soltei o texto na internet, mas não tem o áudio na internet. Mas é muito engraçado, ele contando, eu tava de férias, aí recebi ligação do Ian James, Ian James, conta essa história direito, que não foi assim não, né? Aí ele, tá bom, a coletiva. Eu estava de férias na Grécia, na casa de um amigo, andando a cavalo, e aí o Ian James me ligou, e eu atendi andando a cavalo. E aí o Ian James me contou da notícia e tal, e depois ele parou. É muito bonitinho ele imitando o Ian James, com aquele sotaque britânico, né? Aí ele imitou a voz do Ian James falando: Espera, você tá andando a cavalo? Tipo, andando a cavalo falando comigo, sabe? Tipo, walking a horse. Aquele sotaque britânico muito bom, cara. Eu dei muita risada. E dá pra perceber assim que ele tem essa identificação, ele sabe, a McLaren é um nome muito forte no automobilismo no geral. Qualquer um que tá numa Ferrari, que tá numa McLaren. Então, eu acho que ele vai tirar o máximo possível dessa oportunidade dele. E eu acho que esse é um ano de erros, é um ano de aprendizagem. Ele ainda conseguiu pole esse ano. Então, assim, vamos ver. Eu espero grandes coisas dele a partir da próxima temporada, sabe? Vou passar aqui pela Nissan, porque a Nissan, sábado, tava lá. Vamos correr aqui, é isso, entendeu? Tô aqui, Entrou, tô dando um ninguém viu. olhinho. Tava lá, 12º na toa, 19º Fenestra. De repente, do nada, deu a louca na Nissan no domingo. O passadão duplo do Nato e do Lindo, Fenestras. Gente, eu falei, lindo. da onde que veio, queridos? Eu O que pensei, que vocês estão fazendo aqui? Vocês fizeram alguma coisa no carro? Deram alguma adulterada, a coisa gente no gostou. carro? Eu falei, cadê a Nissan Gate? É eu zoando com Pegaram A Maserati o Ginter pontuando eu, gente, Maserati Gate, abre aí. Aí eu vi a Nissan no domingo. Meu, tudo bem, escalaram os dois. Aí vem aquela passadona dupla. Gente, eu vi um Fenestras passando na torre. Falei, que é isso? Eu virei e falei, eu pensei comigo, pegaram um pendrive pirata com algum programa e colocaram nos carros, porque de um dia pro outro, foi assim, você olha e fala, o que vocês fizeram com esse carro? Porque não tem explicação. Ou eles descobriram uma falha que tinha e corrigiram, ou adulteraram aquele carro, porque a mudança foi muito.
nítida de um dia pro outro. Principalmente o Natô, porque o Fenestraz largou de P7, mas o Natô largou de P12. E ultrapassar em Jacarta tava difícil, né? E não é que, tipo assim, ai, ultrapassou, sei lá, a Abit, com todo respeito à Abit. Não, tipo, ele ultrapassou, tipo, uns caras bons. Os caras que têm um carro melhor que o Brilhante. dele. Então, assim, o que está acontecendo, sabe? Tipo, Teve uma passou de hora, Van Dorn, passou do Buemi, passou de um monte de gente tinha carro melhor que o dele. teve uma hora que eu olhei e falei assim: o que o Nath tá fazendo ali, gente? Tudo bem que teve uma hora que ele ultrapassou o Verne, só que o Verne na corrida de domingo e nada, tava a mesma coisa com aquele carro que só tava sendo atingido pelo Cassidy. Mas assim, você olhar e falava, gente, o que ele só fez com esse carro? O Werner tava com o alvo, né? Mas na Nissan, muita gente fala muito do Fenestraz, porque o Fenestraz é um novato, chegou, e o Fenestraz meio que joga o carro pra cima e vamos embora. E o Fenestraz é muito. O Fenestraz já era um piloto que eu esperava muita coisa, porque ele é um piloto muito rápido, muito forte. A gente viu isso, tipo, dele, os resultados da Super Fórmula, mas ele é bom em volta lançada, ele é rápido, a gente vê isso na classificação. E ele vai pra cima mesmo. O Natô não tem essa personalidade que o Fenestras tem, só que até foi o que eu falei com ele em São Paulo. Agora mudou um pouco porque o Fenestras fez mais ponto, agora já fez mais ponto que ele. Mas até São Paulo, quem tava segurando a onda pra Nissan era o Natô. Porque o Fenestras não tava conseguindo ponto, tipo, pegar pódio em corrida, porque sempre ia pro muro, ou alguém batia nele, ou ele ficava lá atrás. O Fenestras, ele conseguia bons resultados na classificação, mas classificação, se você não é P1, você não tem ponto. Então, o ator, ele tá. Eu acho que assim, claro que poderia ser melhor a performance do Natu nesse ano, pelo que a gente viu ele fazer na Venturi. Mas, por outro lado, a dupla da Arissa funciona muito bem juntos. Eles são uma outra dupla que eu não vejo mudando para o ano que vem. Porque eles têm uma sintonia muito boa, eles se entendem muito bem, os dois. Eles têm uma relação muito legal, os dois se entendem ali dentro, um apoia muito o outro ali dentro. E o Natô, ele é mais velho que o Sasha. O Natô tem 30 anos, o Sasha tem 23, assim. Então, o Natô segura muito as pontas pro Sasha de muita coisa, embora as pessoas não vejam tanto, sabe? E eu acho que eles têm sim a possibilidade de crescer. Eu acho que o cara da equipe é o Fenestrades e vai ser o cara da equipe, é o sangue mais novo, é o que vai para cima. Mas até para o Fenestrades poder crescer e se tornar esse piloto, é muito importante que o Natô esteja lá também nesse momento, sabe? E o Natô, ele tem um diferencial. Ele não é um piloto estrela da geração dele. Vale lembrar que ele é da geração do Jules Bianchi, do Verne, da geração desses meninos. Só que ele é um piloto que ele tem a constância a seu favor. Ele não vai estar lá na frente nos pódios, brigando, se matando, mas ele vai estar ali na zona de ponto. Ele é aquele ponto de equilíbrio que toda equipe precisa. Toda equipe precisa daquele piloto constante, que esteja na zona de pontos, e daquele piloto que seja o eu sou o rei O da cara, equipe e eu vou buscar. É o cara ali do meio. E ele só tem isso. Ele tem o piloto que é focado ali, tal no ator, e o outro vai ser o Fenestraz. Só que o Fenestraz ele é um menino em treinamento, sim. justamente porque ele é novo. Então ele está em treinamento. E ter um ator ali do lado dele é muito bom, porque O passa a Natô, para experiência. mim, ele tem a mesma coisa do Van Dorn. É aquele, não é um piloto brilhante, só que ele é um piloto consistente e ele é um piloto que não dá trabalho para a equipe. Ele é um cara, é um tipo de personalidade que as equipes gostam de trabalhar. Você precisa ter um mais doidinho e você precisa ter um mais equilibrado. E não só equilibrado no sentido de ser constante na corrida, mas, por exemplo, é um cara que tem uma paciência maior, né? O Van Dorn, para mim, é bem mais talentoso que o Natô. No Natô que também foi campeão. Porque o Van Dorn, ele teve um problema que todas as equipes que ele passou, ele sempre foi muito à sombra do companheiro de equipe. O companheiro de equipe sempre acaba fazendo mais coisa. Mas não é porque ele era ruim. É porque ele não tem essa postura de ser mais valentão. Só que o Van Dorn sempre foi consistente. Ele tá aquele famoso, ninguém tá vendo, mas ele tá ali, né? E ele foi campeão no passado justamente por isso, porque o Nick David não tava, já achava que já estava na Fórmula 1, ignorou completamente a Fórmula E. E o Van Dorn
o Van Dorn, ele tem duas coisas que joga a favor dele, né? Ele tem o talento dele e ele tem uma sorte do caramba, porque acho que ele só bateu uma vez e olha lá, e pra Fórmula E, todo mundo tem gente que bate todo final de semana, né? Ele tem o quê do cuidado. Parece que o Sim. santo dele tá ali fazendo assim: você não vai ser atrapalhado. Cara, é Faça a bem sua isso. E o corrida. Natô, ele tem pra mim essa mesma postura que o Van Dorn. Não tem o talento que o Van Dorn tem, mas eu acho que ele é exatamente o que o Fenestraz precisa para evoluir crescer. E o Natô, ele é um cara que ele cresce junto com o companheiro de equipe dele. Então, a partir do momento que o Sasha começar a desenvolver e evoluir um pouco mais, eu acho que a gente também vai começar a ver o Natô crescendo. Pelo que eu vi dele, não só em Fórmula E, mas em outros lugares que ele já correu, ele é muito o tipo de cara que ele. Eu acho que ele. Não sei explicar o porquê que isso acontece, mas geralmente ele começa a desempenhar melhor se o companheiro de equipe dele também tá indo bem. Ele tem um pouco Ele, disso, assim. e ele tem um quê que, querendo ou não, a morte do Julius Bianchi lá atrás afetou muito ele. Ele foi um dos pilotos mais afetados com aquilo, então o psicológico é afetado nessa hora. Então, para ele ter aquele eu preciso ir, ele precisa ter um companheiro do lado que seja amigo. Aí ele dá os braços e vai junto. E casou muito bem ele com o Fenestraz. Ah, eu adoro ver as interações deles, cara. É muito bom. Que casamento perfeito que Muito ficou. engraçado. Inclusive, tô adorando a união Nissan-Laren, né? A McLaren e a Nissan fazendo coisas juntas, tá maravilhoso também. Mas vamos encaminhar aqui pra parte final, que eu quero só falar de duas equipes aqui. Duas equipes não, vamos puxar aqui três equipes, mas vamos por partes. Que é um pouco mais curto que tem para falar delas. Primeiro assim, vamos falar de Abit, que renasceu das cinzas, né? Primeiro assim, Robin Friends, incrível, maravilhoso. Assim, levando em conta a situação de barril que a Abit se encontrava, o fato de que o Sainz só tinha corrido 2 voltas no Epix do México até quebrar a mão. Aí ele ficou fora, voltou em São Paulo, então não conta. E aí em Berlim ele era pole position, entendeu? Seguido do Miller. É, com o Miller em segundo lugar. E os dois rezando por chuva. Agora, todas as corridas que eles vão, eles ficam pedindo por chuva. É impressionante os dois pedindo por chuva. Mas, assim, vou fazer aqui uma campanha. Vou abrir aqui uma campanha. Gente, deixa o Nico Miller pontuar, pelo amor. Um pontinho só. Que, assim, eu sempre falo que se a Abit for crescer, vai ser por conta do Franz. Só que, assim, Nico Miller, ele nada contra a correnteza. Aí, Mônaco, ele chegou lá nos 10. Aí veio o Bird. Bateu nele. Aí, cara, se matou em Jacarta. Ele tava bem melhor que o Franz, inclusive. Ele tava lá dentro do top 10, subiu, ficou sexto, ficou sétimo. Aí, chegando no final da corrida, o pessoal resolveu passar dele, o povo da Porsche ali. E aí, no fim, o Franz pontuou e ele ficou em 11º, sabe? Então, assim, Nico Miller não tá pedindo pódio. Ele só tá pedindo um ponto, entendeu? Deixa o Nico Miller pontuar. E, assim, só um adendo. Mahindra tá numa situação de barril terrível. Cada 10 passos para frente e 50 para trás. E a Mahindra só não vai ficar em último lugar porque teve aquele pódio do Lucas de De graça. Graça com o Porque todo mundo já passou da Mahindra, só falta a Abit. Só que a Abit tem, tipo, tem 7 pontos. A não ser que chova de repente. E aí, de repente, por um milagre, o universo começa uma corrida muito louca e a gente veja a Abit ali com os dois pilotos no pódio, ou com o Fries no pódio, muito improvável de acontecer. Mas a Fórmula E traz pra gente essas possibilidades, né? E vou passar a palavra para você, mas outra coisa que eu achei muito fofa, uma das minhas fotos favoritas do ano, da temporada, no momento, é ela pole do Fries, que ele tá lá dando entrevista. Chega o Nico Miller para abraçar ele. Eu tenho foto, eu tenho GIF desse momento, porque marcou muito. E é legal porque no passado, há muitos anos atrás, os dois não se bicavam, né? Na verdade, era mais o Nico Miller com o Fries do que o Fries com o Nico Miller. E aí é muito louco ver, tipo, os dois super colados e, tipo, a entrevista também que eles deram lá no pré-show do Epic de Jacarta. Muito engraçado, os dois. Ai, vai chover. Tem que ir uma chuvinha, né? E não sei o que, os dois pedindo chuva, cara. É muito bom. Os dois não se bicavam na Fórmula 3. Aliás, o Nico Miller, gente, ele é muito fofo.
Eu não conheci o Fry pessoalmente, mas o Nico Miller sim. E ele é muito fofo. Ele, assim, de uma educação fora do comum também. E realmente, ele tá pedindo por um ponto. Só que ele é aquele piloto que vai na raça. O carro tá ruim, ele vai. O carro tá péssimo, tá caindo, ele tenta juntar as peças do carro pra levar o carro. Só que ele não teve sorte de pontuar ainda. E o Price é realmente aquele piloto que avança. Só que os dois, eles têm uma história interessante. Na Fórmula 3, quando eles correram juntos, os dois se encontraram dentro das pistas em uma batida. Não lembro agora em que etapa que foi, mas os dois já. Por isso que eles se estranhavam. Mas assim, eu vejo hoje a Abt como ré, tava dando a ré, vou engatar uma primeira aqui, engatou uma primeira, que foi uma segunda, porque conquistou a pole, voltou para a primeira, mas eles não se entenderam com o carro ainda, com o novo carro no caso. Eles não encontraram ainda o que realmente precisa para estar os dois carros pontuando. Mas assim, Eles a gente tá com fracassaram. uma Abit. A Abit, quando foi entrar, pegou o powertrain da Mahindra, porque assim, só tinha Nilson, só tinha Tinha Mahindra. outra coisa. Na lógica, quando foi entrar, faz sentido a Mahindra. Porque a Mahindra era uma equipe que pegava pódio de vez em quando, aquela equipe de meio de pelotão. Ninguém esperava que a Nil fosse ter o salto que teve. Agora a gente já viu tudo que aconteceu e tudo mais. Mas é impressionante porque a Abit está conseguindo tirar muito mais do que a Mahindra. O que mostra também, o clima da equipe da Abit é outro, diferente do clima de enterro da Mahindra. E os próprios pilotos, eles têm uma união muito forte ali. A Mahindra teve piloto saindo agora, com a Oliver Rowland saindo. Então tá uma confusão, tá muita treta ali dentro. E a Abit está se virando com o que eles têm. Né? Eles falaram, a gente pode aqui se lamentar, ou a gente pode aqui fazer o melhor que a gente pode conseguir. O Franz, para mim, é incrível. Porque foi o que eu falei. Ele ficou fora da maioria das corridas. Ele só foi voltar em São Paulo. E voltar num Gen 3 completamente novo. Então ele tá se adaptando a esse carro ainda, sabe? E você vê o cara pontuando na corrida, tendo menos tempo do que todo o resto do grid, é impressionante. E assim, eu acho ainda que a Abt estão tentando tirar o melhor que eles podem. Pode ser que consigam mais pontos se chover já é uma situação incomum, os conseguirem classificar de novo bem em aí uma próxima corrida. Roma às vezes rola uma chuva, né? Então vai saber. Mas tá sendo interessante ver que eles vão se entregar e falar, vamos ver o que a gente consegue tirar aqui e ver o que a gente consegue fazer. A Nil, coitada, assim, tem um Dan Tickton que tira o máximo que ele pode do carro, se joga, se entrega, corre sem bico, corre sem nada, tá lá em cima. O Sérgio Sete Câmara, ele tá com um pouco mais de dificuldade de se adaptar a esse carro do Gen 3, ele já falou sobre isso, ele falou, eu estou consciente das minhas dificuldades. Só que o Sérgio, ele tem um azar que veio da Dragon Penske, alguém precisa passar um sal grosso nele, fazer... Porque quando as coisas se alinham para ele, acontece alguma coisa externa para fazer dar errado, né? É lá em Mônaco, que ele tinha tudo para estar lá na frente, aí teve erro da própria equipe dele, mais um monte de coisa que fez com que ele perdesse a chance de talvez largar em P4 em Mônaco, né? Cara, chegou agora, Nil, ele conseguiu melhorar. A Jacarta estava difícil para Nil, tava, mas ainda assim ele conseguiu ficar dentro do top 10 ali na classificação. E aí chega a corrida de domingo, ele Não simplesmente larga. não correu porque deu problema no carro. Teve um problema técnico no carro, não correu. E é muito complicado. E por outro lado, você tem um Ticton que, beleza, ele já tá na equipe. Então, pro Ticton tem essa questão. O Sérgio vê o novatão. Ele tá novo na casa, né? Então, além de tudo isso, tem que se adaptar ao novo ambiente, se adaptar ao novo carro que não só o Sérgio, mas outros pilotos ainda estão com dificuldade de se adaptar. E é normal. Geração nova, para algumas pessoas, leva mais tempo. Mas ele é um cara que estuda, ele se entrega nos dados, ele tá batalhando aí para conseguir um resultado melhor. Eu tenho a sensação de que essas próximas etapas vão ser boas para o Sérgio. Ainda mais levando o retrospecto, principalmente Londres, que Londres ele sempre foi um lugar que para ele também foi um lugar que sempre agraciou ele, os pontos que ele não conseguia com a Dragon Pace, que a temporada toda ele conseguia em Londres. É uma pista que ele gosta muito, né? Mônaco e Londres, ele fala que é as favoritas dele. Então,
pode ser aí que venha coisas boas nas próximas corridas. O Dan Tickton, ele é um cara que a gente sabe que tem um gênio difícil, ele causa muito, vai pra cima mesmo, faz umas coisas criminosas às vezes, e às vezes quando ninguém percebe ele se entrega, né? E essa etapa última aí, porque a Nil, ela é uma equipe menorzinha, então eles têm uma união, tem uma filosofia, uma coisa mais ok, e o Tickton é muito explosivo. E gravaram um rádio do Tickton de domingo. Que foi muito assim. Eu entendo quando o piloto tá estressado, às vezes xinga no rádio. Acontece. Teve erro de comunicação da equipe, sim. Que ele ficou sem energia na última volta. A equipe não avisou pra ele isso antes. Só que ele xingou a quinta geração de todo mundo lá por conta disso. Que a gente já espera do Tickton. E ele falou: Meu, isso é ridículo, não sei o quê. Ele falou: nenhum piloto desse grid ia aguentar passar pelo que eu passo, lá, aquela coisa. Porque ele sempre fala que é isso, né? Que ele é melhor que todos os pilotos do grid e que nenhum piloto do grid ia aguentar o que ele passa. Só que daí o engenheiro foi falar um negócio pra ele, e ele começou a gritar e falou: Cala a boca, cala a sua boca. Não quero ver sua voz, não quero ver a voz de ninguém. Cala a boca todo mundo. E falou: se a Roberta estiver ouvindo, manda ela preparar o meu táxi. Em 15 minutos o cara tá no hotel. Tipo, mandou essa no rádio lá. E aí depois ele fez chamou o rádio e falou: Olha, me fala assim, onde eu tenho que parar. E não me responde com sim ou não. Eu quero a resposta completa. Tipo, uns negócios bem assim. E aí eu fico pensando assim: ele tem momentos de luz dele, às vezes ele tem. Ele é um cara que não estuda muito dado. Muito da melhora desse carro se deve ao trabalho que ele e o Sérgio estão fazendo, o próprio chefe de equipe falou. Só que qual é o preço, até quanto vale você aguentar um cara desse dentro da equipe? Né? Porque teve gente aí falando, ai, pelo desempenho dele, ai, que ele vai parar na McLaren. Gente, o Ian James, ele não vai estragar o clima da McLaren para botar esse cara lá dentro. Não vai, sabe? Nenhum chefe de equipe que tenha a postura do Ian James, ou seja, Sylvian Felipe, James Barkley, não vão colocar esse cara lá dentro, sabe? Me Então, assim, surpreende ele tá na NIO, por todo o sim. histórico dele, de ser uma pessoa difícil de lidar. Aliás, me surpreende o Sérgio ter paciência com ele. Isso me surpreende muito. O Porque Tickton, realmente ele é uma ele é muito pessoa difícil de extremamente entender, difícil. cara, porque ele é difícil, mas ao mesmo tempo ele tem um lado que é fácil de lidar. E eu falo isso, Ele tipo assim, entrevistando ele, e até quando um final de semana com ele, assim, tinha um momento de estresse, teve um momento de estresse, que sempre tem um momento de estresse. Mas quando ele tá de boa, quando ele tá de boa, ele é muito de boa. o problema é as Tipo, de cagadas. falar. Parece que ele tem uma Só que trava ele na tem um cabeça desequilíbrio. Eu dele. acho que ele tem um desequilíbrio emocional. Eu sempre falei isso, eu acho que ele tem um desequilíbrio emocional. E até achei, não sei se ele tá fazendo acompanhamento psicológico, mas ele deu uma melhorada no ano passado pra cá. Realmente, muitas coisas e tal. Até em relação ao tratamento de imprensa, ele melhorou Depois que ele muito. sai, ele perdeu muito saindo da academia da Red Bull também. E ele passou por isso também. E ele provou em alguns momentos que sim, ele evoluiu em alguns pontos. Isso é fato. Ele evoluiu em alguns, não dá pra negar isso. E ele tava num momento muito bom. Essa temporada ele tava sendo super elogiado. Só que aí, principalmente Mônaco Berlim passou. pra cá, Berlim ele fez algumas coisinhas também. Porque Berlim ele ficou no rádio falando que ele é melhor que todo mundo. Tipo, onde você vai falar que você é melhor que todo mundo? Você tá lá atrás, sabe? Fica quieto, você tá no carro que está no fundo. E aí, Mônaco rolou isso. E aí já começou a desandar tudo de novo, sabe? Tudo. E aí é difícil, cara. Como é que você lida com um cara desse na equipe, né? Eu acho No que o Manil. problema dele é meio de temporada. Porque não tem outra explicação pra ele. E, tipo assim, ele é um menino que teria tudo, tudo pra estar nas melhores equipes da categoria. Ele perde no gênio dele. E não dá. Como é que você vai disputar? Porque é um nível emocional de estresse muito alto, automobilismo. Porque não depende só de você, depende de uma série de fatores. E se você não tem um psicológico equilibrado, você sucumbe ali dentro. E se os caras que já são mais equilibrados que ele sente, imagina ele que falta o parafuso ali, sabe? Que falta um equilíbrio. Falta Falta. os parafusos do equilíbrio dele, não existe nenhum. Não existe, sabe? É complicado. E só para finalizar aqui o nosso papo, a Mahindra aí temos que ver como vai ser, porque Roberto Merri veio correr na etapa de Jacarta, mas
Ele ainda não foi oficializado, ele veio para fazer essa etapa, porque a gente sabe que eles gostariam de enfiar o Jehan Daruvala, que é o principal, Daruvala, no caso, que é a principal reserva deles. Só que o Daruvala corre na Fórmula 2, né? E aí, assim, não sei se ele vai conseguir conciliar as duas coisas, porque o calendário da Fórmula 2 é diferente. A Fórmula 2 também já está acabando. E aí tem que esperar para ver o que a Mahindra vai decidir de colocar efetivamente como qual vai ser o piloto que vai ser efetivado aí para cumprir as próximas etapas, né? Se eu não estou enganada, as próximas etapas da Fórmula E não batem com as da Fórmula 2. Então, provavelmente o Darúvula vem mesmo para Mahindra. Mas aí vamos ver. Eu acho também que ele vai acabar conciliando os dois, pagando de louco, que é jovem aí. Jovem não tão jovem assim, mas tipo assim, não é idoso. Então, assim, vai correr, É que vai ele fazer também já alguma tá coisa, meu fazendo filho. hora ali, então ele quer sair Não, tá logo da fazendo Fórmula 2. hora. E acho que ele não vai estar no que vem mais na Fórmula 2. E tá certo, ele tem que sair, já deu. É que o único que tem que fazer hora na Fórmula 2 que não tem pra onde ir é o Nissan. Que ele vai ficar 20 anos ainda na Fórmula 2. Então, Não, esse assim, cara precisa catar o caminho dele para GT. Ele tem que entender que o lugar dele não é na Fórmula 2, mas nem ele daqui nem o a Ralf pouco vai ter só defende. ele com 40 anos na Fórmula 2. Eu não sei o que é pior, se é ele ou se é o Merri. O Merri ele tá correndo na Mahindra, ele correu na Mahindra em Jacarta. Só que, gente, qualquer coisa que acontece, o Merri aparece na Fórmula 2. Não pode ter um piloto doente que esse cara tá lá. Ele não entendeu ainda que deu a cota que ele não tem talento para carro de Fórmula. Aliás, me surpreendeu ele não socar o carro da Mahindra no muro. Isso me surpreendeu muito. Porque assim, ele é um piloto bom, mas não para carro de Fórmula. Mas enfim, muito obrigada, Vitória, pela sua participação. Fala aí das suas redes. Vou deixar na descrição do episódio as redes sociais do Vai Que Eu Tô Te Vendo aí, para vocês seguirem em todos os lugares, o site também. Mas deixa aí seus recados finais, fale do seu site, enfim, fica à vontade. Bom, o projeto nosso não envolve só Fórmula E, então sejam todos bem-vindos. Falamos de tudo por lá, aliás, de tudo o que se refere a esportes a motor e a lutas. Então, vocês vão encontrar rally, vão encontrar mundial de moto velocidade, categorias de base, kart. Bom que você tá ali Importante, lendo de uma Fórmula 2, aí de repente um judô, aí toma um cafezinho, um aí MMA. tem, e é muito engraçada essa história, porque o site antes ele tinha de tudo, e a gente foi tirando para deixar focado só no esporte a motor. Aí eu falei assim, eu vou deixar o luta, porque o pessoal da luta gosta de automobilismo. Então a gente vai Você atraindo, já uniu o útil ao agradável. unimos o útil ao agradável ali. Então vocês encontram de tudo um pouco, principalmente os novos talentos brasileiros que estão vindo do kart e seguindo rumo à Europa. E eu acredito que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 vão acabar sendo o preparatório da Fórmula E, não mais da Fórmula 1. Que a Fórmula 1 não tá. O piloto não sobe mais. Então E esses ainda levando talentos vão todos para a esse Fórmula E. complemento aí, tem que ver como é que vai ser, porque tem o Era Championship, que era desenvolvido lá na Europa independentemente por anos. Eles batalharam aí, finalmente, esse ano eles ganharam a homologação da FIA. Então, além da Fórmula E, o Era Championship tem um trabalho muito legal, que é uma categoria elétrica de carros de Fórmula, que parece um carro da Fórmula 4, só que ele é elétrico. Ele é totalmente desenvolvido por estudantes universitários. Ele é como se fosse a Fórmula SAI que a gente tem aqui, né? Só Uhum. que aí é um campeonato mesmo que corria junto com o ETCR, mas o ETCR acabou, o FIA ETCR. E como agora recebeu essa homologação da FIA, a diferença é que o Era Championship eles correm autódromo. Então seria muito difícil acompanhar a Fórmula E. Porém, tendo certas mudanças, pode ser que ocorra. É esperado que no futuro a Fórmula E corra em mais autódromos, continue. Sempre vão manter a pista de rua, mas pela velocidade do carro, vai chegar uma hora que alguns lugares vai ter que ser em autódromo. E, além disso, a gente tem o Ace Championship, que tá para estrear no próximo ano. É um campeonato feito pelo cofundador da Fórmula E, pelo Alberto Longo, pelo Alberto Longo, não, desculpa, pelo um dos fundadores da Fórmula E, o Agag, pelo Alejandro Agag, junto com o Dibadil. O Dibadil saiu da Mahindra e ele veio fundar o Ace Championship, que a gente não tem muitas informações, só sabemos que será um campeonato elétrico também de Fórmula. E é
voltado para a base. Eu acho, a gente não sabe como é que vai funcionar, mas eu acredito que ele vai ter pelo fato de ser um agarre ali, ele vai ser uma coisa da Fórmula E desenhado para entrar na Fórmula E como base. Até porque a gente já tem uma geração de pilotos que já foram direto para o kart elétrico, que é uma realidade fora do Brasil, principalmente. E já tem gente que já nasceu inserido no mundo elétrico, então eles não têm esse saudosismo com combustão. Claro que o olho enche, todo mundo se arrepia com combustão, mas eles já correm inseridos no elétrico, e aí pode ser uma possibilidade também, né? Pode ser que no futuro essas categorias aí, inicialmente esse Championship não vai ser a categoria de base da Fórmula E, mas para mim é questão de tempo até que isso aconteça. E aí o negócio vai ficar louco. Mas é aquele negócio, o caminho ele é trilhado de formas totalmente distintas. Ainda Ninguém acho que por muitos esperava, anos Fórmula 3, Fórmula 2 aí vai encontrar seu exatamente. espaço em Fórmula E e Indy também, que muitos estão começando a ir para a Indy e falar, vambora, que não vai rolar nada aqui na Europa, deixa eu ir para lá mesmo. E aí E vamos o ver o que vai atual acontecer. grid da Fórmula 2 é um grid muito bom Sim. e que não tem mais para onde ir talento. Bom, gente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio. Lembrando as redes sociais, Entre Fórmulas na descrição. Segue Entre Fórmulas no Twitter, que é Entre Fórmulas no Twitter, Entre Fórmulas no Twitter. E no Instagram, Entre Fórmulas _. Tem o site, tem texto. Vai ler texto, entendeu? Teve coletiva com o piloto essa semana, então entra lá para ler. E deixa os comentários de vocês nas redes sociais também. Mandem sugestões que vocês querem ver aí no YouTube, no site, enfim. E a gente se encontra no próximo episódio aí do Entre Fórmulas. Tchau, tchau.